received word of a strange invention. What it can do will amaze them. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou seu co-apresentador, João Santos. E esse é o podcast Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Hoje recebemos o cientista político José Alexandre Silva Júnior para conversarmos sobre eleições no Legislativo. José Alexandre é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e doutor em Ciência Política pela mesma universidade. Atualmente é docente na Universidade Federal de Alagoas. É pesquisador no grupo Cidadania e Políticas Públicas também. A concentração de sua pesquisa se dá em estudos legislativos, agência de fiscalização e controle, metodologia quantitativa e políticas públicas. Também faz parte do canal no YouTube Política em Série, em que traz entrevistas e debates com outros politólogos. Bem-vindo, José. Obrigado por participar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês pela iniciativa. Muito obrigada. Então, José, a gente começa aqui no Esquina comentando um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, depois a gente vai discutir um pouquinho das suas referências, da sua área de estudo e concentração, e mais ao fim a gente vai começar um pouco sobre as suas pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como você se inseriu nas ciências sociais, depois como foi a escolha pela ciência política, né, dentro das 3 grandes áreas das ciências sociais. Então, diferente do Dalso, que foi a entrevista que vocês fizeram há um tempo atrás, eu não fui pelo manual do estudante, não. Eu fui por um encarte que a própria universidade, à época, fazia uma rápida definição dos cursos que estavam sendo oferecidos no vestibular. E foi lendo esse encarte que eu me decidi pelas ciências sociais, particularmente pela ciência política, né? Porque lá nesse encarte eles já dividiam lá as 3 áreas e eu disse, opa, minha mãe sempre foi líder comunitária envolvida com isso, eu achava que podia fazer alguma coisa nessa mesma toada. Nossa, que interessante. Então, a sua mãe te definiu um pouco essa trajetória, né? Você já estava em contato com a política antes e foi estudá-la, né? Exato. José, então, o que motivou você a estudar política foi um pouco a vontade de ser algum tipo de ativista? Você tinha vontade de participar da política como um agente ou puramente como um observador e um estudioso do tema? A princípio, era muito mais curiosidade de entender como funcionava a política, né? Como e por que as pessoas votam em determinados candidatos que me deixavam, de certa forma, indignado. Eu queria entender qual é a lógica que está por trás do voto, né? E essa foi sempre, digamos assim, a minha questão. Ah, maneiro, muito bom mesmo. É uma ótima questão para você perguntar em qualquer lugar. Tá certo. Para além da sua formação acadêmica, você tem um canal no YouTube de diálogo em ciência política, um pouco de análise de conjuntura e divulgação científica também, o Política em Série. Em um mundo em que há tantos comentaristas de política que só dão flashes a quente dos bastidores do Congresso e do Planalto, faz falta ouvir politólogos sobre a política nacional e meios de comunicação. Como é que deu a ideia e a criação desse canal? Como é que vocês têm trabalhado? Então, João, a ideia é de um outro professor, colega meu, lá na UFAL, chama Ranulfo Paranhos. Ele sempre achou que as nossas tardes lá no Cidadania e Políticas Públicas poderia virar um canal no YouTube ou um podcast, né? Ele achava que as nossas conversas tinham potencial para isso. A gente, na época, se aglomerava, né? Porque nós não temos exatamente um gabinete lá. O que a gente tem é gabinetes transformados em um grupo de pesquisa. Então, a gente abriu mão de ter gabinete, transformou nossos gabinetes em um grupo de pesquisa que abriga assim, um monte de alunos, sei lá, uns 12 alunos à época, pelo menos. Então, era muita gente e muita conversa. Então, ele sempre alimentou isso. Com a pandemia, a gente não pôde mais se aglomerar nas tardes, né, lá na UFAL. E a ideia, então, foi se aglomerar pela internet mesmo e transformar isso num canal, num bate-papo assim, descontraído sobre política. Bom, é interessante que a gente vê com o fenômeno da pandemia um efeito positivo, né, em que canais que antes a gente tinha fechados, né, por exemplo, o próprio conteúdo que hoje está no canal do YouTube, que você faz parte, hoje em dia está aberto ao público, né, mais pessoas podem fazer parte dessa comunidade, podem contribuir de alguma forma. Acho muito bonito isso. Pelo menos algo positivo dessa pandemia veio, né? Exato, é verdade. E, José, a gente comentou anteriormente que você faz parte de um grupo de pesquisa, né, Cidadania e Política, e você comentou agora também que está meio inserido
dentro do Política em Série, né? Ele faz parte. Queria que você comentasse um pouco sobre o grupo de pesquisa, como ele funciona, qual a sua dinâmica com os alunos, a galera da graduação. Então, lá a gente reúne todos os nossos orientandos e agregados, né? Então, todo mundo aparece por lá, seja para tomar um café, seja para bater um papo. Então, Cidadania está sempre de portas abertas para o pessoal da graduação. Então, eles chegam lá e a gente procura manter pelo menos o tempo todo aberto. A gente tem uma escala, os alunos vão e abrem o Cidadania e passam o tempo todo, sei lá, das 8 da manhã até às 10 da noite, por lá, aberto. Sempre tem aluno lá estudando, desenvolvendo algum trabalho. Então, a gente, tal como o Dawson faz, né? A gente coloca equipes de alunos para ajudar outros alunos que estão lá na fase já da conclusão do curso e estão precisando de uma força. Então, a gente faz esse tipo de força-tarefa, a gente discute, né, os projetos deles, os TCCs e os PIBICs da vida coletivamente. Eu tenho que dizer que são 4 professores que fazem parte do grupo, né? Então, são eu e mais 3, além do Ranulfo Paranhos, tem o Gabriel Sete e a Lucileia Colombo. Muito interessante, é bom para manter os alunos bem próximos da pesquisa, né? Não só ir para a faculdade, assistir a aula, ir embora, mas estar mais perto do conhecimento científico, né? E o que é de fato a pesquisa, né? Muito bom. Exato. Então, de forma mais geral, assim, né? A boa parte dos seus trabalhos se concentram em estudar o legislativo, né? Em eleições para o legislativo, né? Como você falou anteriormente, que você queria saber por que as pessoas votam em determinadas outras pessoas, né? Então, assim, de forma mais ampla, assim, você poderia comentar um pouco para a gente sobre esse campo de estudos no Brasil? Então, quando eu me interessei especificamente por eleições para o Legislativo, né, eu descobri que, primeiro, a maior parte dos estudos, né, que inspiram trabalhos nessa direção no Brasil estão ambientados nos Estados Unidos, né, estão ambientados em um outro tipo de sistema eleitoral, e isso traz grandes dificuldades, grandes desafios para quem decide estudar isso, né? Eles lá têm disputas majoritárias, eles lá têm distritos uninominais, e aqui é tudo diferente, né? A gente aqui tem disputas proporcionais e distritos com magnitudes, inclusive, muito altas. Isso exige do pesquisador uma ginástica grande para investigar essa questão por aqui, né? Então, eu me interessei por esse tema também pelo desafio metodológico, né? Porque junto da minha pesquisa empírica, digamos assim, tem um interesse muito grande em metodologia quantitativa, e eu achava que nesse caminho aí eu poderia aplicar muita coisa e aprender muita coisa. Com certeza. E falar um pouco sobre o cenário brasileiro, você pode comentar um pouco sobre o regime de eleições no Brasil, né? Quais são os aspectos positivos, negativos do modelo que a gente assumiu em 88? Então, para o Legislativo, a gente decidiu fazer adotar essa fórmula, né, de representação proporcional. É claro, ela tem algumas vantagens e desvantagens, como tudo, né? Vamos começar pelas vantagens. A vantagem é que você tem uma inclusividade maior, um maior número de atores, né, de grupos. Eles podem ter assentos, representação no Legislativo, principalmente na Câmara, né? Então, isso acomoda melhor as forças políticas da sociedade, né? Isso a gente não pode negar. A subrepresentação ela é bem menor, né, numa disputa de representação proporcional. Por outro lado, a gente aliou essa representação proporcional à lista aberta, né? E isso traz alguns problemas, porque isso, de alguma maneira, enfraquece os partidos, porque os eleitores acabam não votando no partido e sim nos candidatos, né? E isso tira o poder, né, dos partidos e a capacidade deles orientar, em alguma medida, as suas bancadas, em especial dentro, né, durante o mandato, dentro do exercício do mandato. Então, isso dificulta, digamos assim, lá na frente, a governabilidade do país, porque você pode, no limite, ter 513 deputados, cada um pensando por si, e você vai precisar costurar acordos com 513, vai ficar bem difícil. Não é esse caos todo, tá? Mas poderia ser,
né, dada a fórmula que a gente adotou, dado a maneira que a gente arranjou o sistema eleitoral brasileiro. Sim, mas também dentro da Câmara a gente tem um peso maior dos líderes partidários, né? Eles dão uma leve compensada nisso também, né? Exatamente. Graças, né, os caras, nossos constituintes não foram tão ingênuos também. Você tem o regimento da casa, ou das casas, né, que, de alguma maneira, atenua, né, essa tendência à atomicidade, né, ao individualismo. Né, porque você tem negociações que só são ganhas, digamos assim, se os parlamentares agirem por bancada. Dificilmente eles vão conseguir resultados melhores se eles agirem individualmente. Isso compensa. Sim, sim. E é um tema que está sempre em voga, né? Cada ciclo de anos, assim, cada poucos anos está no debate novamente a reforma eleitoral, né? Então, é sempre importante a gente discutir o nosso modelo e o que pode ser melhorado disso, né? Talvez uma lista fechada ajudasse bastante, né? Há pouco tempo atrás a gente também botou a cláusula de barreira, que talvez ajude também, né? Vamos ver, né, no processo de eleições, né? Exatamente. Essas mudanças elas podem ser aperfeiçoamentos, né, necessários ao sistema. Infelizmente, na pauta hoje, a gente tem um distritão, que eu sou absolutamente contra. Né? Mas Sim, também concordo. não significa dizer que eu sou contra qualquer tipo de mudança, porque eu não acho que o nosso sistema ele é perfeito. Né? Claro que você precisa aí de alguns ajustes para melhorar a performance, né, desse sistema eleitoral. Bom, José, agora indo um pouco mais para a sua pesquisa, vamos falar sobre o seu artigo de 2019, Entre o Trampolim e a Ascensão, Reeleição Parlamentar no Brasil, 1990 a 2014. No artigo, você e seus coautores discutem as perspectivas de reeleição de políticos para a Câmara dos Deputados. Gostaria que você explicasse para nós e para os ouvintes a importância de estudar a reeleição. Quais os significados que podemos atribuir a esse movimento? Então, quando você analisa a reeleição, você está analisando o comportamento do eleitor em relação a quem está exercendo o mandato. É um julgamento do eleitor, né? Se a gente olha a partir de uma visão, digamos assim, mais clássica da ciência política, eu estou aqui me ancorando no Downs, a gente entende que o voto ele é predominantemente retrospectivo, né? Ele é dado, essa a minha pergunta antes de entrar na graduação, então o Downs me ajudou um pouco a responder isso. Ele é dado olhando para essa performance, partindo do princípio que os eleitores eles são racionais, ele vai avaliar, né, qual foi o retorno marginal que os parlamentares, ou no caso dos parlamentares, mas qualquer tipo de político, garantiu a eles durante o exercício do mandato. Caso eles achem satisfatório, eles vão votar pela reeleição do representante. Caso eles achem que foi bem abaixo do esperado, eles vão votar na oposição, em outros candidatos que não estão disputando a reeleição, desafiantes, que a gente chama. E isso claramente representa uma certa vantagem, poderia dizer, para o mandatário, porque, afinal de contas, se a população vota com base nas informações que ela recebe durante o período do incumbente, então este teria mais informação para providenciar sobre os seus projetos, certo? Ou não? Isso poderia dizer assim? Então, cara, isso é uma questão em aberto no Brasil, dado que você tem muita gente para reclamar qualquer tipo de benefício que for gerado. Né? Então, a clareza de responsabilidade, digamos assim, não é um primor, não é aquilo que a gente não arrumou o sistema político brasileiro para primar por isso. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou só colocando. Né? Isso significa dizer que o eleitor não sabe dizer exatamente quem gerou o quê para ele. Não é tão simples de fazer esse vínculo no Brasil. Né? A gente entende que um mandatário ele tem chance de tornar claras as suas posições em relação à política, a gente chama de position take, né? Tomada de posições. Ele tem chance de transferir emendas parlamentares, né? Transferir recursos para a sua base, ele tem chance de credibilizar benefícios, seja gerado por ele ou não, né? Tudo isso está franqueado a ele no exercício do mandato. Mas esse conjunto de possibilidades não assegura uma vantagem dos incumbents na disputa eleitoral, né? Muito por conta da forma como
a disputa está formulada, está arranjada, tá? Porque aqui no Brasil, como você tem lista aberta, acabei de falar, incumbent, ele concorre contra o incumbent. Então, você tem uma disputa aberta entre eles, né? Isso dificulta a vantagem que eles teriam caso a disputa fosse direta apenas com desafiantes, né? Esse cenário não é claro no Brasil. Na verdade, você tem uma corrida de todos contra todos, né? E às vezes eles estão distribuídos em partidos diferentes, e às vezes estão num único partido ou coligação, e isso torna a vantagem dele, que parecia ser clara, não tão clara assim, né? É um objeto, digamos assim, em disputa. Nesse paper, né, nesse artigo do trampolim, a gente tenta examinar lá, primeiro, quais são as medidas mais adequadas para você mensurar a reeleição no Brasil, porque, como a gente está tratando de distritos multinominais, você não tem uma única medida, ou uma medida mais simples para representar essa vantagem do incumbente. Então, a gente faz uma discussão sobre diferentes medidas, né, que podem ser utilizadas para fazer a mensuração disso, e a gente olha também lá para saber se essa vantagem ela tem se mantido ao longo de uma série temporal, né, um conjunto de eleições, e se, de fato, essa vantagem existe, né? Particularmente, a maneira que a gente encontrou para testar essa vantagem foi comparando o desempenho do candidato à reeleição com o desempenho dele mesmo quando ele era desafiante, né? Então, a gente achou que essa maneira ela era mais adequada, porque controla um conjunto de variáveis, né, omitidas, que a gente chama, de outras variáveis que a gente não pode controlar, né, de forma mais simples, com essa estratégia. É o problema clássico de encontrar um efeito causal, né? Encontrar um contrafactual adequado, né? Que é com o que você vai comparar. Você não pode comparar com outro candidato, porque tem muitas características diferentes. Realmente é um desafio clássico nas ciências sociais, né? Exatamente, né? Porque quando você analisa o incumbent, mesmo que você acompanhe ele, você tem as variáveis externas que mudam, né? Então, quando um incumbente está concorrendo numa eleição, ele tem um grupo de outros incumbentes concorrendo contra ele, e parte desses candidatos desistem de concorrer na eleição seguinte. Então, já é outro grupo, né? E também os desafiantes são outros, mais qualificados ou menos qualificados. Então, existem muitas variáveis externas que atrapalham, digamos assim, entre aspas, a gente a mensurar qual é, de fato, a vantagem que os incumbentes levam na disputa pela reeleição. Só explicando um pouco para o nosso ouvinte, né? Como a gente, no clássico, assim, né? Como a gente teria nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Cada distrito tem um candidato por partido disputando, então, uma vaga. Então, é mais claro. No nosso caso, não. A gente tem, no Rio de Janeiro, 46 deputados, 46 vagas de deputados. Em São Paulo, 71. No Acre, 8. Então, assim, não fica claro quem está disputando contra quem todas essas vagas disponíveis, né? Então, é um trabalho ainda mais para os cientistas políticos conseguirem observar isso, né? Exatamente. É um desafio grande. É por isso que eu escolhi isso aí para analisar, porque eu sabia que ia exigir uma ginástica metodológica considerável, né? Para a gente fazer esse exercício de mensuração. Até hoje, eu não sei se a gente conseguiu avançar ou não, mas, de qualquer maneira, a gente tentou. Um pouco mais teórico, assim, né? Depois da última pergunta, por favor, me fala um pouco dos seus resultados, né? Mas antes, no título e no corpo do artigo, vocês comentam sobre 2 teses possíveis para responder o efeito da reeleição, né, para os nossos deputados federais, que é a tese trampolim e a reeleição em ascensão. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que significa cada uma dessas duas. Tranquilo. Eu tentei lá, nesse artigo, organizar, porque a gente sempre está tentando organizar a revisão da literatura de uma maneira que as pessoas entendam, né, e faça sentido, digamos assim, para o leitor, e ele consiga entender qual é a estrutura do debate e aonde está a minha pergunta no meio disso tudo, né? Então, esse é o exercício que a gente tenta fazer. E, para isso, eu
criei, de alguma maneira, essas duas teses, né, que é uma tese do trampolim e a tese da reeleição e ascensão. A tese do trampolim, né, é um argumento que a literatura tem de que a ambição política no Brasil, dos parlamentares brasileiros, ela é extraparlamentar. Os parlamentares querem sempre sair do legislativo, eles querem ocupar um cargo no executivo, né? Porque é muito mais interessante, é muito mais dinheiro, é muito mais tudo. Então, os caras querem, na verdade, serem prefeitos de uma grande cidade, eles querem ser governadores, eles querem ser presidente da República, eles querem sair do legislativo para esses cargos que dominam, digamos assim, um volume de recursos e têm uma notoriedade maior, né? Então, esse é o argumento. Então, o legislativo ele tem uma baixa capacidade de atrair e manter os seus quadros no Brasil. Essa é a ideia da tese do trampolim. Por isso, o trampolim, o cara faz do legislativo um trampolim, ele se elege pelo legislativo pensando em ir para outro lugar, pensando em ir para outro cargo. Como né? se fosse um meio do caminho, né? Isso, é como se fosse só uma passagem, só um meio do caminho. E isso tem, assim, consequências muito graves para o próprio nível de profissionalização e desenvolvimento institucional do legislativo. A gente escreveu sobre isso em outros artigos também, né? O efeito que isso teria, né, para o próprio desempenho do papel do legislativo, se essa tese estiver correta. Mas a literatura também acredita no contrário. Há quem acredite no oposto, né, que é a tese da ascensão da reeleição. Né? Renaud e companhia, eles vão argumentar que, primeiro, a reeleição no Brasil é mais alta do que a reeleição em países da América Latina. Então, ele é um fenômeno que precisa ser analisado, né? Que há quem argumente que a renovação é mais importante que a reeleição. Ele diz, não, é o inverso, a reeleição tem seu lugar e deve ser tida como um objeto, né, de investigação. E isso se dá pelo fato de que essa ambição viesada para o executivo, ela desconsidera o fato de a carreira no executivo ser muito mais arriscada. Né? Você precisa saber que os parlamentares, ao definir sua ambição, eles, antes disso, eles fazem um cálculo, né, sobre a probabilidade de eles vencerem disputas que não seja para renovar o seu mandato. Né? E como esse custo é muito alto, né, você conquistar uma grande prefeitura, você vencer uma disputa pelos governos estaduais, é uma disputa que envolve um custo muito alto. Então, a grande maioria deles vai pensar nesses custos e vai decidir renovar seus mandatos, seja por gosto ou vontade, ou seja por falta de oportunidade para outro caminho. O fato é que a reeleição ela é uma opção de muita gente e, portanto, né, precisa ser analisada por si. Então, você tem aí dois argumentos bem diferentes na literatura. Sim. E você pode explicar um pouco sobre essa questão da dificuldade de profissionalização, se a tese do trampolim estiver correta, né, no caso? O que isso pode afetar para o nosso Congresso? Então, se todos os parlamentares, no limite, eles foram novatos, né, eles não vão conhecer como a máquina funciona. É importante para uma empresa, é importante para o legislativo, é importante para qualquer instituição que você tenha pessoas há mais tempo nelas, né, para entender como ela se organiza melhor e como você aumenta a produtividade e a qualidade da produtividade dessas empresas ou dessas casas legislativas. Uhum. Né? Então, quando a gente olha para o debate nos Estados Unidos, né, o Pusby e companhia pensaram nisso, né, pensaram na importância da antiguidade, né, da seniority dos parlamentares para o nível de profissionalização do legislativo nos Estados Unidos. Isso também é verdade no Brasil. Né? É claro que um indivíduo que tem um conjunto maior de mandatos, ele conhece melhor a máquina, e a gente mostrou em outros artigos que são essas pessoas que tendem a ocupar os postos de destaque, inclusive, dentro dessas máquinas. Né? O legislativo, as presidências das comissões, os cargos de liderança, a presidência da casa, né, seja da Câmara, seja do Senado, normalmente é ocupada por pessoas que têm um número de mandatos significativo, não são recém-chegados.
Certo, você tem bastante learning by doing, né? Tipo, além do... Você pode aprender a política lendo, você pode estudar, mas é claro que você participar do processo vai agregar muito na sua profissão como deputado, né? Como senador. Sim. E, por outro lado, a reeleição em ascensão, né? Os custos não são só econômicos, né? Como o nosso ouvinte pode pensar, né? São custos informacionais, são custos de você estar fora da vida pública, né? Se você não conseguir ser eleito, né? São questões, além de ser mais difícil por ser uma disputa majoritária, né? Ser um cargo só em disputa, né? Diferente da proporcional, que tem as coligações, não mais as coligações, mas tem bastante outros cargos em disputa, né? É mais fácil você acumular voto, é um distrito muito maior, né? Que são os estados, né? Exatamente. Há um risco maior de você perder, né? E perder significa você estar sem mandato. Se ficar sem mandato no Brasil é quase que a morte política. Você vai perder espaço, você vai perder a chance de direcionar recursos, ainda que seja poucos, mas você tinha enquanto parlamentar, agora você não vai ter nada, então você vai meio que dar uma sumida da vida pública e vai ser difícil de você recuperar esse capital depois. Então, a decisão sobre a ambição política ela passa pela avaliação desse risco. Sim. E o que vocês acharam nesse artigo, né? Qual foi o resultado que vocês obtiveram, que vocês conseguiram observar? Então, primeiro, a gente identificou que não há tendência na taxa de reeleição, né? A taxa de reeleição se mantém constante durante toda a série de 90 a 2014, se mantém ali então, eu fiz uma série temporária, alguma tendência, e a gente constata que não, né? E, além disso, a gente verifica que, de fato, quando o parlamentar ele está na disputa pela reeleição, ele consegue um sucesso eleitoral maior. Como é que eu constato isso? Eu aplico o desempenho eleitoral dele na eleição anterior, quando ele ainda era desafiante, na eleição que ele disputa a primeira reeleição, né? E constato que, se isso fosse verdade, se essa simulação tivesse acontecido, ou seja, se ele tivesse repetido o seu desempenho eleitoral, a maior parte dele teria perdido o cargo, não teria conseguido renovar o seu mandato, ou seja, o exercício do mandato fez diferença, né? Ele conseguiu ampliar o seu desempenho eleitoral ou conseguiu se colocar melhor, né? Porque não é só você ampliar a vantagem, tem a questão de você se localizar bem dentro da lista de candidatos por onde você está concorrendo, seja pelo partido ou coligação que você está. À época tinha coligação, que você está concorrendo. Se você se mete numa lista onde tem muita gente boa, talvez você tenha um bom desempenho, mas fique muito atrás e não consiga se colocar entre os mais votados e, portanto, não consiga renovar o seu mandato, né? E, a gente observa isso e mostra que os parlamentares ou aumentam o seu desempenho ou se colocam de modo mais bem, de modo mais estratégico e conseguem, enfim, renovar o seu mandato. Muito bom, interessante. Certo. Agora, partindo para o seu artigo de 2020, vocês retomam a discussão sobre reeleição, né? O artigo The Presence of Incumbents Electoral Competition and Re-election in Brazil. No decorrer do artigo, vocês comentam, e em alguns casos testam os efeitos de outras eleições sobre a disputa parlamentar. Nesse contexto, a gente queria que você discutisse e explicasse um pouco para a gente sobre outros fatores que podem influenciar nas eleições do Legislativo, como o coattail da eleição de governadores, o peso do partido político, entre outras questões. Então, lá nesse artigo, que é mais recente, né, a gente trouxe um outro elemento para o debate, que é a competição eleitoral. Normalmente, a literatura ela vê qual é o efeito da competição na reeleição, e não o inverso. A gente decidiu inverter essa equação e ver qual é o efeito da reeleição na competição. Tá? Então, entendendo que os incumbents eles têm uma capacidade maior de votação e, portanto, a depender de como ele se distribui, ele poderia acirrar ou desequilibrar essa disputa, né? Então, essa é a lógica lá. Mas isso
normalmente não é consenso, né? Você tem ali argumentos prós e contra esse efeito que os incumbents teriam na competição, né? Porque isso está vinculado à chance, né? Ao argumento de você conferir vantagem ou não ao candidato à reeleição, né? No Brasil, existe uma corrente que diz que, de fato, os candidatos à reeleição levam vantagem, né? Pelo número, por coisa que a gente inclusive já disse aqui, né? Pelo próprio atributo que estão vinculados ao exercício do mandato dele, né? Já outra literatura diz, olha, mesmo com todos esses atributos, você tem uma disputa que é franca, você tem uma disputa aberta, né? Nada garante, por exemplo, que os incumbents tenham mais financiamento de campanha né, para eles, e isso vai fazer diferença. Nada garante que eles vão poder credibilizar os benefícios que ele alocou nas suas bases. Então, tudo isso dificulta a vida dele e isso neutraliza uma vantagem que ele poderia ter no exercício do seu mandato, né? Então, uma literatura vai argumentar aqui, uma parte da literatura, né, vai argumentar que esses incumbents, sim, têm vantagens, em especial quando os partidos os organizam, né? Quando você tem estratégias partidárias de disputas eleitorais, né? Então, quando a gente pensou aí nos efeitos Coteio, foram muito mais para a gente pensar que essas estratégias partidárias elas vinculam, né, disputas diferentes para diferentes cargos. Então, o deputado federal ele sai colado, digamos assim, como a gente chama, num candidato a governador, ele sai colado no candidato ao Senado. As disputas elas são casadas, digamos assim, né, a partir das estratégias que os partidos eles desenham para disputar essas eleições. Então, essa arrumação confere e garante aos parlamentares uma vantagem, né, se isso for verdade. Daí a gente pensou, né, em controlar, né, se o candidato à reeleição ele é da coalizão nacional, da coalizão ou não, ou seja, se ele desfruta, digamos assim, dos benefícios da avaliação, se ela for positiva, do presidente, né, ou não, ou se esse candidato à reeleição está no partido do governador, né, se ele concorre ali colado na coligação e ou partido que o governador montou para disputar a eleição. Eu peguei o candidato ao governo mais bem votado, né, o vencedor, para ver se havia ali um certo efeito dessa disputa do governo para o governo do Estado no desempenho eleitoral dos candidatos à reeleição. E houve esse efeito? Você conseguiu observá-lo? Então, com relação aos governadores, não. Ó. Surpreendentemente, não. A gente não viu. Eu não sei se a gente operacionalizou do modo correto. Talvez a gente possa melhore isso, né, em outras oportunidades. A maneira como a gente operacionalizou, né, isso porque a gente operacionalizou isso para todos os estados, em todas as eleições, sem olhar muito, digamos assim, para possíveis variações que pode haver. Aí eu peguei se o cara era do partido coligação do candidato vencedor ao governo do estado. E se sim, né, estava lá 1, se não 0. Então foi uma dama, talvez, essa maneira da gente operacionalizar a variável atrapalhou um pouco na hora da gente verificar esse efeito. Eu não duvido disso. Então, a gente pode melhorar essa maneira de operacionalizar, né? E, em relação ao conjunto todo, né, do artigo, dos resultados que a gente alcançou lá, eles são, assim, surpreendentes, né? Porque a gente verificou exatamente o contrário do que a gente apostou. A nossa hipótese era que a concentração do candidato à reeleição num partido ou numa coligação, ela ia reduzir a competição eleitoral, né? A ideia é que você concentrar esses caras, o peso deles era tão grande que ia desnivelar, digamos assim, a disputa. Então, todo mundo ia correr, ia votar nesse partido ou coligação, nos candidatos desse partido ou coligação, de modo que a competição ficaria menos acirrada. Foi exatamente o oposto. Então, a gente verificou exatamente o contrário.
Na verdade, a concentração de candidatos à reeleição em um partido ou coligação, ela acirra a disputa, ela reduz a concentração de votos, e isso significa dizer que ela acirra a disputa, né? A gente entendeu, portanto, que é a luta de todos contra todos que governa esse negócio. Na maneira quando você coloca todo mundo no mesmo lugar ou no mesmo partido ou coligação, eles começam a brigar entre si. Então você acaba gerando o efeito contrário e acirrando a disputa, ao invés de reduzir ela. Interessante isso. E mesmo esse achado sobre governador, né, existe uma literatura mais antiga que tenta discutindo o coateio no Brasil, né, desde Samuels, 2002, se não estou enganada. Isso. Que do efeito de puxar o voto, né, do governador para o deputado federal, e outros autores vêm tentando sempre discutir isso, né? E um pouco mais recentemente, um coateio reverso, né, que seria a presença de prefeitos, possibilitar a eleição dos deputados federais do mesmo partido, né? Vocês conseguiram ver alguma coisa sobre isso também? Em relação aos prefeitos, a gente testou apenas o percentual de prefeituras menores, né? Ou seja, como é por estado, a gente pensou, olha, há uma ideia de que municípios pequenos eles são grotões, ou tendem a ser grotões. Grotões são redutos eleitorais que votam majoritariamente num candidato em específico, né, por uma grande sequência de eleições. Vamos definir assim, vai. Tá? Então, a gente chama isso de grotões. Tá? Então, isso ocorreria nos municípios menores. Então, a gente colocou a proporção de municípios pequenos, né, para testar se ela vai ter efeito na concentração de votos ou não. A gente não verificou efeito significativo dessa variável para alguns modelos que a gente rodou, que foram vários. Tem isso, né? A gente insistiu, digamos assim, porque tinha alguns problemas metodológicos para serem solucionados, né? A gente começa lá com um modelo de MQO, mínimos quadrados ordinários, com dados de painel, sem nenhuma preocupação, livre. Né? O máximo que a gente fez nesse primeiro modelo foi um efeito fixo. Depois a gente viu que talvez um efeito aleatório pudesse melhorar a estimativa desses coeficientes, né, das variáveis que pôs, e fez o diagnóstico desses dois modelos. Ao fazer esse diagnóstico, a gente verificou que havia um problema de heterocedacidade, né? Os resíduos, né, que a gente chama, eles não se distribuem de modo constante ao longo da variável dependente, e isso é um problema para a gente. Então, a gente desistiu não, deixou lá, né? Está no artigo, o modelo, a tentativa foi feita e a gente colocou. Né? Mas a gente diz, olha, isso aqui não vai dar conta, a gente precisa de uma coisa mais sofisticada para a gente poder mensurar melhor o efeito dessas variáveis. A gente partiu para um modelo de MQP, né? De mínimos quadrados ponderados, para poder distribuir melhor, digamos assim, esses resíduos ao longo da variável dependente. Né? Então, algumas variáveis não têm efeitos, digamos assim, consistentes se você olha para essa sequência de modelos, digamos, né? Então, eu prefiro confiar nas variáveis que mostraram sempre efeito em todo o percurso. Né? Elas são, basicamente, a concentração de incumbents, né? E era a nossa variável independente principal, era para ela que a gente estava olhando, e a concentração de receita, né, que teve ali, em diferentes modelos, efeitos sobre a competição eleitoral. Claramente, quando você concentra a receita em alguns candidatos, você diminui a competição, você, né, reduz a concentração, aumenta a concentração de votos, né, reduz, portanto, a competição. Bom, José, eu queria só observar que foi bem interessante ouvir o seu testemunho sobre o processo de tentativa e erro de pesquisa empírica, né? Porque é muito isso, é muito
você procurar, você tentar pesquisar o que está acontecendo, porque a princípio a gente não entende o que os dados estão dizendo, né? Então a gente precisa utilizar a metodologia que a gente tem ao nosso alcance para tentar extrair alguma coisa, mas é tão complicado, a gente tem problemas de a variável omitida, pode ter problema, como você falou, de heterocedaticidade, entre vários outros problemas, e é isso que, às vezes, acho que muita gente não entende sobre pesquisa empírica mais quantitativa, assim, né? Porque a dificuldade e o rigor metodológico que a gente tem ao fazer esse tipo de pesquisa. É bem interessante esse seu testemunho, foi bem legal de ouvir. É bem suado. E eu sou do tipo de que coloco tudo que eu fiz. Eu não quero esconder aquilo, eu não quero ser aquele cara que acertou o modelo. Pô, o cara foi de primeira e acertou o melhor modelo. Não, cara, foi muita tentativa e erro. Então, às vezes, eu até exagero no número de modelos, mas não muito mais. É muito mais para mostrar que eu tentei. É legal, é ótimo. Se eu conseguir, eu não sei, mas pelo menos eu fiz aqui várias tentativas no sentido de melhorar melhorar o máximo possível a estimação, né, dos coeficientes. Bom, tendo lido seu artigo, eu até vou elogiar, porque cria uma certa linearidade no raciocínio. Você sabe de onde está vindo a ideia de incluir certos aspectos no modelo. Porque muitas vezes a gente vai ler um artigo e o artigo simplesmente diz, a modelagem é essa, e aí não motiva de onde veio a ideia de usar isso no seu modelo, de onde veio a ideia de usar aquilo. E você criou essa progressão de, o modelo assim, deu esses resultados, vamos melhorar o modelo, vamos incorporar essa outra questão. Isso foi bem interessante. Normalmente eu faço isso, mas já levei muita pancada de parecerista por conta disso, né? O último que eu submeti, inclusive, não foi bem sucedido. O cara disse exatamente isso. Se o seu último modelo é melhor do que os primeiros, por que você não bota só o último? Aí eu fiquei pensando, mas rapaz, o meu caminho foi esse, eu quero mostrar a trajetória, tá certo? Eu não quero mostrar só o final. Sim, não. Isso é bom para dialogar com outros pesquisadores também, né, que vão ver, vão estar ali no meio do caminho também, vão ver o que você fez, tentou. Isso é ciências humanas, assim, né? Tipo, é isso. Exatamente. Muito bom. E seguir no que você, no caso, né, tá focado mais no Senado, né? No artigo de 2020 também, que é o Lei, Maurice Duverger e as eleições para o Senado no Brasil. E eu acho muito interessante que é pouco estudado, né, o Senado, né? Geralmente a gente está sempre olhando o Congresso, a gente está olhando sempre a Câmara dos Deputados, né? Em sua grande maioria, claro, né? Claro que tem outros artigos também que tratam do Senado, tanto das relações dentro da casa quanto das eleições, né? Mas, para começar a discutir esse seu artigo, ele está tratando de um clássico da ciência política, né? Que é o politólogo Maurice Duverger, né? Que também era sociólogo, e que introduziu para nós a Lei de Duverger, que também é uma dos bastiões da ciência política. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes o que é a Lei de Duverger, né? O que ela está falando, o que ela significa até hoje. Certo. A Lei de Duverger é o primeiro a pensar de modo sistemático o efeito, né, do sistema eleitoral sobre o número de partidos. Digamos assim, ele sistematizou essa discussão e tentou testar essa relação, né? Então, ele descobriu uma lei, vamos chamar assim, né? Eu olho para os partidos hoje na Europa e fico pensando, será que é lei mesmo? Mas, pela fragmentação, né? Mas vamos admitir, vai. É uma lei, vai. Então, ele descobriu uma lei que diz o seguinte: disputas majoritárias, elas tendem ao bipartidarismo, né? Esse é o argumento dele, essa é a lei que ele descobriu, e disputas proporcionais tendem ao multipartidarismo, né? Então, ele verificou isso, ele não criou da cabeça dele, ele verificou com com uma análise sistemática, né, dessa relação. E a gente pega esse exercício que ele fez e tenta aplicar ao Senado, né? E eu acho que a sacada desse artigo está justamente aí, né? Porque são dois gaps muito grandes que a literatura brasileira tem. Primeiro é estudar o Senado. Ninguém se interessa muito, né, pelo Senado, são poucos trabalhos sobre o Senado, em especial sobre eleições para o Senado. Então, você tem aí um gap. O segundo gap é que a gente não testa, né? A gente não verifica se a lei do Duverger vale para a gente ou não, apesar das das diferenças que a gente tem aqui, das nossas peculiaridades em termos de fórmula eleitoral. A gente pode muito bem
testar, né? O Lima Júnior, né, que era um cientista político lá da UFMG, dizia isso já, né? Que o fato da gente olhar muito para a Câmara, né, para eleições na Câmara, que são proporcionais, não motiva os cientistas políticos daqui a testar a lei do VG. A gente simplesmente deixa de lado porque acha que não interessa, a gente não tem disputas majoritárias que vão tender ao bipartidarismo aqui, já que a disputa que mais interessa, entre aspas, que chama a atenção, é disputada proporcionalmente, né? Então, eu disse, opa, peraí, aqui tem dois gaps que a gente pode se meter aqui e construir alguma coisa. Sim. E qual que é a diferença, então, assim, para o nosso ouvinte entender entre as eleições do Senado e as eleições da Câmara, né? A gente já começou um pouco sobre da Câmara, então se você puder focar um pouco mais no Senado, né? Qual é a dinâmica? Tranquilo. O Senado, ele é realmente uma eleição ímpar, né? Porque ele é uma disputa majoritária simples. Nenhum outro cargo no Brasil, a não ser prefeitos de pequenas cidades, né, são disputadas por majoritária simples, né? E, além de ser majoritária simples, ela dobra o número de vagas a cada 2 eleições, né? Você tem ali, a cada eleição, aliás, você tem ali disputas que são uma vaga por estado e disputas que são 2 vagas por estado. Então, você tem o dobro das vagas, né, em disputa, e isso oferece a gente um laboratório aberto, né? Digo, meu Deus, mas isso aqui é muito interessante, porque a própria regra oferece aí uma chance de a gente testar muita coisa, né? Porque ela simplesmente, em termos de competição, então, é ótimo, porque você tem, às vezes, uma única disputa e o pau vai ser grande, e depois você tem ali uma certa maior acomodação entre as forças políticas, porque tem 2 vagas, então você tem uma outra lógica que vai imperar ali nessa disputa seguinte, né, de 2/3. Tá? Então, essa dinâmica da magnitude foi o que mais chamou a atenção da gente. Tanto que a pergunta do paper é sobre o efeito da magnitude no número efetivo de partidos, né? O que a gente quer saber é se o fato de você dobrar o número de vagas de uma eleição para outra afeta o número efetivo de partidos, né? E a resposta é sim, né? Com certeza. Quando você tem 2 vagas em disputa, você tem um maior número de partidos efetivos, né, na eleição. Só para deixar claro para o ouvinte, a magnitude significa o número de cadeiras em disputas, né? E o número efetivo de partidos é uma conta que a gente faz para ter um número relativo de partidos dentro da casa ou na disputa, né? Um peso eleitoral. Isso, exato. Sim. Não, e é curioso que algumas entrevistas atrás a gente entrevistou o Thomas Fujiwara, que ele fez uma pesquisa semelhante assim na pergunta, mas para esses municípios pequenos, né, até 200 mil, né, que ele foi ver na diferença entre cidades no limiar da diferença que é 200 mil, né, menos de 200 mil é maioria simples, né, só precisa você ter mais de 33% dos votos para ser eleito, e acima de 200 mil não tinha. Então, ele foi olhar para ver também se nessas cidades você tinha essa diferença da concentração dos votos, se ficava 2 partidos ou se ficava 3 partidos. Nessa diferença também é muito interessante. Também gosto muito desse tema de sistema eleitoral. A eleição é uma grande mãe. A gente diz que a eleição é a grande mãe da ciência política. Se você está sem tema, está perdido no mundo, na ciência política, venha para eleições, cara. A eleição vai caber você. Sempre tem alguma coisa para você estudar nela, né? Sim. Ainda mais no nosso país, onde a gente tem essas diferenças de magnitude nos estados, né? E próprio na eleição para Senado, para o mesmo cargo, tem essa diferença a cada 4 anos. Então, assim, né? Sempre vão surgir questões a serem levantadas e discutidas, né? Exato. Nesse paper, a gente além da questão da magnitude, você tem alguns outros elementos que podem, digamos assim, dificultar a aplicação da lei do VG, né? Que é, primeiro, o nível de nacionalização dos partidos. O Sartori já dizia isso, né? Ele diz, olha, se os partidos não forem nacionalizados, a lei do VG não vai funcionar conforme previsto, né? Além disso, você tem eleições simultâneas, né? Eleições concorrentes, que a gente chama, e isso também o Sugar Kerr vai dizer que o fato de você ter eleições simultâneas, inclusive com fórmulas eleitorais diferentes, né, ocorrendo ao mesmo tempo, vai ter impacto
e vai dificultar a aplicação exata da lei do Verger, né? E, por fim, você tem muitos partidos e alguns deles têm capacidade de coordenar as disputas e outros não, né? A capacidade de coordenação dos partidos, o Cox, né, diz que é um elemento fundamental para você verificar a aplicação da lei do Verger. A gente tenta testar exatamente esses três, além da magnitude, esses três pontos específicos, né? A nacionalização, a simultaneidade de eleições e a capacidade de coordenação partidária. E como vocês mensuram a nacionalização? É sobre a divisão dos votos ou, não sei, a presença dos partidos? Como que vocês mensuram isso? A gente mensura a partir da participação dos partidos nas disputas, nos principais competidores, né? Então, a gente verifica, por exemplo, que mesmo os grandes partidos, PMDB, PSDB, etc., na época, né, eles estão presentes em menos de 10% das disputas para o Senado. Então, se você pega todas as disputas em diferentes eleições e faz uma média, a presença deles é muito baixa, né? Então, eles localizam a sua presença, né? Obviamente, tentam maximizar, né, a chance de vitória dessas disputas. Então, não estão presentes em todas as disputas em todos os estados, né? E aí a gente operacionaliza a partir da presença dos partidos, né, nas eleições, né? Qual é o percentual deles, os principais candidatos. E as outras duas variáveis eram a simultaneidade e... Tinha a magnitude, que é a principal, sim, né? E o que a gente chama de coordenação, a coordenação partidária. Que vocês mensuraram de qual forma? Então, a gente olhou, a gente mensura a partir do número de candidatos lançados. É isso. Na verdade, é um log do número de candidatos que os partidos lançam para as disputas. Sim, entendi. E aí, dessas três, vocês acham o maior efeito é sobre a magnitude mesmo, né? A magnitude é o que mais tem efeito. A gente ainda coloca a coordenação, né, para mensurar um pouco da simultaneidade de eleições. A gente coloca a disputa para governador, a concentração de votos na disputa para o governador do estado. O intuito aqui é verificar se as disputas mais acirradas para o governo do estado aumenta o número efetivo de partidos, né? Porque, como não tem um candidato ao governo claro, leve, que arraste, porque normalmente, quando o candidato ao governo do estado ele é bem votado, ele faz, inclusive, os seus senadores, né? Ou o seu senador, dependendo da ocasião. Quando a disputa para o governo do estado é muito acirrada, ele não ele não consegue fazer esse desempenho melhorar tanto, né? O desempenho do senador melhorar tanto. Portanto, você teria ali, em tese, um efeito da concentração de votos para o governo no número efetivo de partidos na disputa pelo Senado. E de fato, isso ocorre. Quando a concentração de votos para o governo do estado é pequena, ou seja, a competição é grande, né, você tem um aumento do número efetivo de partidos para o Senado. Mas, de fato, a variável que tem um efeito maior eu não gosto muito de comparar efeitos porque, enfim, metodologicamente é bem complicado. Eu tenho ali, né, variáveis mensuradas com escalas diferentes, etc. Isso é uma grande discussão enorme. Comparar betas padronizadas, essa coisa toda. Então, vai ter muita dificuldade de fazer essa afirmação. Mas o fato é que você tem ali um efeito da magnitude de cerca de 30%. Né? Quando você tem eleições de um turno, você tem 30% a menos no número efetivo de partidos. Quando você tem disputas de 2/3, né, aí você vai ter 30% a mais no número efetivo de partidos. Isso significa que quando a gente tem duas vagas, a gente tem mais partidos disputando e menor vaga, menos partidos em disputa. E como que a gente pode refletir isso dentro do Senado, né? Porque a gente olha caso a caso, né? Cada eleição, né? Mas isso não significa necessariamente que 2 partidos que conseguiram a vaga aqui no Rio de Janeiro e
e 2 aí em Alagoas vão ser os mesmos, né? Então acaba que a gente pode ter uma fragmentação diferente dentro do Senado, né? E ele, de fato, agora não tenho certeza, seria mais ou menos fragmentado. Mais fragmentado que a Câmara é impossível, né? Mas assim, ele também é bem fragmentado. Também não chega a tanto. Sim. Não é mais fragmentado que a Câmara, não, mas é bem fragmentado. Poderia ser menos, né? Mas os partidos, não esqueça, eles não são nacionalizados, né? Eles estão presentes em menos de 10% da disputa. Isso significa dizer que quando eu estou em Alagoas e você no no Rio de Janeiro, pode ser que os mesmos partidos não tenham lançado os candidatos aí e aqui. Logo, eu tenho que votar num candidato diferente de você, ou de partido diferente de você, né? Pela própria prateleira, né? Pela própria opção de candidatos que eu tenho aqui e você aí. Entende? Então, isso leva necessariamente a uma fragmentação maior. Né? O que a gente constata, esse efeito da magnitude, ele é muito por conta da estratégia dos partidos. Porque mesmo quando você tem 2 vagas em disputa, a maioria absoluta dos partidos decidem lançar apenas um candidato. Eles não lançam 2 candidatos. Né? Curiosamente, eles fazem coligação com outros partidos, né? E aí cada partido da coligação lança um candidato diferente. Entende? Mas nunca um único partido, ou quase nunca um único partido, ele lança os 2 candidatos para ocupar a vaga. Isso força o eleitor a ter que votar em 2 candidatos de partidos distintos, né? Forçando logo o NEP a aumentar. Curioso, Né? Curioso isso, né? Eles não lançarem candidatos do mesmo número de vagas, né? Porque poderia lançar, né? Sim. 2 candidatos. Nada impede, eles poderiam. Mas é difícil. Né? Mas acontece que é muito difícil, né? Você vencer 2 vagas, arrastar 2 vagas para o Senado, um único partido, você precisa se garantir muito. Tem poucos casos em que os partidos lançam 2 candidatos numa disputa de 2 terços. É um equilíbrio interessante, realmente. Bom, mas agora falando um pouco de futurologia, José, em 2018 assistimos à maior renovação parlamentar brasileira. Pode comentar um pouco sobre qual é a perspectiva sobre essa renovação em 2022? Esses parlamentares que foram eleitos vão conseguir renovar os seus mandatos? Eles vão ser reeleitos? Ou será que a gente vai retornar para o status quo anterior? Sim, até porque, como você tinha comentado anteriormente, né, a sua pesquisa sobre reeleição tinha parado em 2014, né? Em 2018 foi algo assim bem diferente, né? Assim, você acha que a gente volta à normalidade ou vai continuar com níveis muito altos de renovação? Então, ainda bem que eu não coloquei 2018 É porque tem muito gap, né? Você vê o artigo saindo em 2020 e você acha que o artigo foi escrito em 2020, mas não foi, não. Entre idas e vindas para os pareceristas e coisa e tal, vai muito tempo, né? Entre, inclusive, também a coragem de tirar o artigo da gaveta e tudo, vai um tempo muito grande, tem um delay muito grande. Por isso que a gente para ali na eleição de 2014, e ainda bem que foi assim, porque 2018 realmente ia bagunçar muito o nosso modelo, porque é uma eleição muito ímpar, né? Muito diferente das demais. Você tem ali um certo vazio de poder, né? Você tem um número de candidatos à presidência da República que alguns autores acreditam que estruturava, digamos, as demais disputas, tudo se organizava em torno disso, e, de repente, esse centro acabou. Então, você virou ali um conjunto de um monte de candidatos e a gente não sabia exatamente qual deles iria ali virar o principal, né? Ou os principais competidores. Então, isso dificultou muito a lógica da própria organização da disputa em 2018. Eu acho que em 2022, vamos fazer o exercício de futurologia, né, João? Eu acho que em 2022 a gente não terá isso, ó. Eu estou correndo, eu estou entendendo que o eleitor, primeiro, eu apelo para o comportamento do eleitor nessa hora. Eu entendo que o eleitor ele vai correr para a sua bola de segurança, cara. Eu estou apostando que a eleição de 2022 será uma eleição para iniciados e não para iniciantes. Então, o eleitor ele está com medo, né? Ele viu de tudo que aconteceu depois do voto que ele deu
em 2018 e a tendência é ele correr para as suas bolas de segurança, seja elas quais forem, boas ou ruins, é melhor um na mão do que alguns voando. Né? Então, eles vão fazer ali essa meia volta, é essa a aposta principal que eu faço. Tá? Quanto à fragmentação, acho que a gente vai continuar com ela. Né? A reforma que a gente fez, né, ela ainda vai demorar bastante para surtir o efeito esperado. Claro, com o tempo, alguns partidos vão fundir-se um com outros, né, por conta do financiamento que não estará disponível para eles, sem dinheiro ninguém disputa a eleição, então eles vão ter que se fundir a outros e isso vai reduzir ali o número de partidos, assim espero. Caso não haja nenhuma outra mudança, né, porque já está na pauta, inclusive, reformas da reforma no Brasil. O que dificulta muito a vida da gente. Mesmo, acompanhar tudo isso. Mas eu fiquei pensando de fato, né? Em 2018, a gente não tinha os candidatos consagrados, né? Porque de 94 até 2014, mais ou menos, era sempre PT e PSDB disputando as eleições presidenciais, sempre os principais concorrentes. Aí chega em 2018, não tem isso, né? O Lula está impedido, o PSDB muito fraco, o Bolsonaro subindo muito, né? E aí acaba sendo uma sensação de não tem onde se agarrar, né? Não tem uma direção muito grande, né? Acabou que mesmo os deputados do partido do presidente eleito, né? Foi o maior partido, mas assim, 56 deputados, isso não é uma maioria muito forte, tanto que o PT veio logo atrás com 54, 52, né, encostando, né? Exatamente, você teve uma fragmentação muito alta, né? Então, mesmo o maior partido não é tão grande assim, é uma maioria muito mínima, né? Na verdade, dentro da casa, o que exigia, ou o que exigiu do candidato vencedor à presidência, um esforço muito grande de construir uma coalizão, de costurar com muita gente, e a gente sabia que ia ser muito complicado, ainda mais com o discurso que ele assumiu de antipolítica, né? De que a construção de coalizão, na verdade, é a construção de conchavos, então, e a gente sabe que não é isso, que não dá para governar o Brasil sem construir coalizões, isso não é viável, não é possível, você vai gerar um caos, que é o que a gente tem, então você vai gerar ali uma falsa sensação de governo, que, na verdade, está passando o tempo até a próxima eleição. Então, José, muito obrigada pela nossa conversa. Eu adorei. Acho que o ouvinte deve estar percebendo que sistemas eleitorais são meu assunto favorito. Então, assim, eu gostei muito de conversar com você. Foi muito boa. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Foi muito bom conversar com vocês. Sempre é um prazer conversar sobre eleições. Muito obrigado, José. Foi um prazer ouvir sua história, ouvir sobre a sua pesquisa e sobre sua metodologia também. Achei muito interessante o jeito que você pesquisa. Parabéns. Valeu, João. Obrigado. Se quiser deixar alguma mensagem para o ouvinte ou quiser falar sobre seus canais. Eita, o único canal que eu participo de brincadeira, porque a gente não leva aquilo lá a sério, tá certo? A gente acha que aquilo lá é uma grande brincadeira, um grande encontro que a gente fazia presencialmente, que agora a gente faz na internet. Então, é basicamente isso. É o Política em Série. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no canal, dá uma procurada no YouTube, que ele está lá, o canal já existe desde abril. Na verdade, no meio da pandemia, a gente decidiu, estava sem ter o que fazer, é um tédio danado, então a gente decidiu criar esse canal. Eu acho que rende boas risadas, pelo menos. No mínimo, você vai conseguir se divertir com alguns episódios por lá. Esquina das Ideias tem episódios novos às sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcasts ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também nas mídias sociais em @edpodcasts, com S no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.